Ontem eu estava assistindo um documentário do Pelé e teve uma passagem muito interessante que eu trouxe para você refletir aqui, porque me impactou, né? Tive um insight muito bacana, assim, realmente é interessante a gente refletir sobre isso. Na Copa de 70, Pelé já estava no seu auge, né? E ele estava, inclusive, tendendo a não jogar aquela Copa, né? Porque ele estava meio desanimado, porque na Copa anterior o pessoal estava batendo muito, o futebol estava muito feio, ele ficou meio desgostoso com isso, mas ele acabou cedendo e foi jogar na Copa de 70. E naquela ocasião, o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha. João Saldanha era um técnico muito alfa, né? Agora eu vou analisar a liderança dele, né? Ele era muito alfa, muito dominante, gostava dos holofotes, queria trazer atenção para ele, e ele realmente se incomodava bastante com o brilho dos atletas, especialmente do Pelé, que era uma estrela, né? Para onde ele andava era imprensa, todo mundo tietando atrás e tal, e aquilo afetava ele. Ele, vaidoso que era, o João Saldanha, começou a criar um pouco de dificuldade para o Pelé, né? Articulava, inclusive, para colocar o Pelé no banco, né? Uma coisa insólita, você pegar o melhor jogador do mundo e da história e colocar o cara no banco sem um motivo razoável. Então, o que acontece? Ele, durante a preparação da seleção, nos exames médicos lá, teria descoberto que o Pelé era míope. Tinha algum grau de miopia, devia ser uma bobagem, né? Uma coisa irrisória. Mas aí ele começou a plantar essa informação na imprensa, né? Para enfraquecer a presença do Pelé e a força que ele tinha, né? E aí isso foi ganhando força, foi criando uma fofoca, uma situação, e ele de fato tinha uma relação difícil com o Pelé. Não bastasse isso, né? Era notório que ele não entendia tanto de futebol, a ponto dos jogadores várias vezes tentar, o professor, né, com na humildade, vamos tentar de outro jeito, isso aí que o senhor está propondo não vai dar certo, enfim, né? Então tinha essas conversas de bastidores, inclusive o próprio Pelé puxando algumas, e ele extremamente vaidoso. O que ele fez? Plantou essa situação e começou a tornar a vida do Pelé difícil, ao ponto de chegar ao ponto de colocá-lo no banco em algum momento, né? Desvalorizando a presença do Pelé, e aquilo foi tornando o Pelé desgostoso. Olha só que interessante. O que um líder faz com a pessoa, né? Mesmo sendo um gênio como o Pelé. E o Pelé foi ficando desgostoso, amargurado com aquilo, ele tendo que explicar para a imprensa a história da miopia, que ele não estava enxergando mais, que o futebol... E aí o pessoal começa a publicar que ele tinha acabado, que já o tempo do Pelé já era, esse tipo de coisa. Isso foi desgastando ele, foi enfraquecendo o Pelé, a tal ponto dele ficar realmente deprimido, desmotivado, né? Por fim, ele dentro do campo, quando estava jogando, já não dividia mais as bolas, já não estava, né, colocando toda aquela energia, perdeu o brilho. Ele tirou, o João Saldanha tirou o brilho do Pelé. E aquele negócio foi ficando tão incômodo, porque o João Saldanha estava determinado a colocar o Pelé no banco, né? E aquele negócio foi ganhando força, e o pessoal viu que o ímpeto dele era sério, e o Brasil precisava ganhar a Copa de 70, porque naquela época os militares também estavam no poder e tinha uma pressão para poder aumentar a popularidade, descomprimir o país internamente, porque uma Copa do Mundo dá uma relaxada na temperatura, né? A verdade é essa. E aí houve uma mexida nos bastidores, dos militares inclusive, para poder tirar o João Saldanha. Claro, teve aí outros artifícios também, o próprio os comandantes aí da CBD na época, né, hoje a CBF, também insatisfeitos, tiraram o João Saldanha e vem o Zagallo. Aí vem o Zagallo para treinar a Copa de 70, né, na seleção de 70, faltando 2 meses para a estreia. E ele encontra o Pelé apático, o Pelé que não divide uma bola, o Pelé cabisbaixo, o Pelé que não acreditava mais que podia. É insólito pensar uma coisa dessa de um atleta que era simplesmente uma unanimidade no mundo. E era mesmo, né? Ele era brilhante. E aí o Zagallo, um dia no meio do campo, o Pelé bota a mão no ombro do Zagallo e fala para ele: Zagallo, você nunca vai fazer isso comigo, né? Isso que fizeram comigo, eu não posso passar por isso de novo. E aí o Zagallo tratou de
passar confiança para ele. Ele falou, não, você é uma estrela, você não tem a menor possibilidade de você ser barrado nesse time, não. Fique tranquilo. O Pelé estava com medo de ir para o banco. Olha que ponto que chega, né, a situação. E aí, foram todos os preparativos, começa a Copa, né? E o Pelé, ainda com esse peso e essa dúvida, no primeiro, no segundo jogo, o Brasil começa a ganhar aqui e ali, mas ele ainda não tinha aquela certeza. E eu vou abrir aqui um parênteses antes de contar o final, para refletir com você o seguinte. O João Saldanha colocou a informação de que o Pelé era míope. Era uma coisa que, assim, quando que uma informação dessa ia inviabilizar um atleta? Nunca, né? Mas você veja o impacto que isso causou na mentalidade do atleta, da mentalidade da pessoa. Todas as pessoas que você tem no seu time, que certamente, né, para você ter alguém do nível do Pelé é muito difícil, mas todas as pessoas que você tem no seu time estão suscetíveis a isso. Quando você faz uma crítica desmedida, quando você usa uma palavra fora do contexto, quando você fala de forma muito incisiva, quando você rotula a pessoa, classifica, joga para baixo, né? Qualquer oportunidade que você tenha que derruba o moral de uma pessoa, o efeito disso é muito longo, é muito sofrido, é muito doído. Com certeza você deve lembrar em algum momento da sua carreira que você recebeu uma crítica desmedida, que eventualmente você pode ter sido até humilhado ou humilhada, né, por uma fala qualquer, o quanto que isso te abalou, o quanto que isso te perturbou e durante quanto tempo, não é verdade? Então, quando a gente pensa num cenário como esse que aconteceu com o Pelé, você veja que um técnico dominante, de certa forma maldoso, né? Ele foi maldoso nesse sentido de uma fala para poder impor o seu jogo, a sua força, e ele foi perverso, assim, de certa maneira, com o Pelé, e olha o impacto que causou no cara, né, que era um gênio. Então, imagina o que você pode fazer no seu dia a dia, ou que você está fazendo, uma palavra fora de contexto, o que pode causar para uma pessoa. Então, esta é a principal reflexão. Muito bem, fecha parênteses. Aí o que acontece? O Brasil vai seguindo, vai ganhando jogos, vai ganhando confiança, o grupo vai se fortalecendo, o Zagallo conduzindo a turma com muita destreza, muita maestria. Aquele foi um grupo que funcionou coletivamente de forma maravilhosa, criaram uma amizade incrível nos bastidores e tal, e foram seguindo, né? Coletivamente era um grupo muito forte, e individualmente também, até o Brasil ser campeão. E uma coisa curiosa é que só quando o Brasil foi campeão, naquele momento em que termina a partida, a última partida que o Brasil ganha da Itália, de forma, uma vitória maiúscula de 4-1, naquele momento, aí sim o Pelé voltou a acreditar em si. E isso era tão forte porque ele termina e ele falou que ele não sentiu prazer nem alegria, ele sentiu alívio. Olha que loucura, né, cara? Você chegar a conquistar uma Copa do Mundo e sentir alívio, porque você provou para si mesmo que você não estava morto. Não é? Olha o tanto que esse cara estava machucado. E aí, o Pelé vai para o vestiário e grita dentro do vestiário 3 vezes: eu não tô morto! Eu não tô morto! Eu não tô morto! Olha o tanto, a energia que estava represada dentro desse cara por conta daquele movimento que foi feito meses atrás para tirar dele o brilho, né? Que tirou, e isso estava enraizado lá dentro, né? Estava enraizado lá dentro. Então, esse pequeno conto de uma história verdadeira que aconteceu aí na Copa de 70, inclusive o documentário super recomendo, vale a pena ver, é uma história muito legal, conta um paralelo com o que estava acontecendo no Brasil também, é um documentário histórico também muito interessante, e essa reflexão do quanto que a liderança tem realmente o poder de mexer com a energia das pessoas, né? O que eu falo lá no curso Líder HD, naquela aula lá dos círculos, né? Eu falo das pessoas, de como que você da ferramenta de levar energia para as pessoas, criar egrégora, como que isso é verdade, como que isso é material, né? Você pode
fazer com que as pessoas vibrem, iluminem, ou você pode tirar o brilho das pessoas porque você foi duro, porque você foi enfático, às vezes de uma forma, um comentário que tira energia, tira o brilho do outro, né? Então a gente tem que ter muita consciência sobre isso, e esse acontecimento aí foi um caso típico e real. Legal? Valeu a reflexão, valeu o insight? Eu adorei essa história aí, foi muito bacana ver o documentário, super recomendo. Um beijo no coração e faça as pessoas brilhar, pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like.